Difícil. Mas nós louvamos ao Senhor. Pai do Senhor para todos. Livro do Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler dois textos rapidamente. Capítulo 3, versos 8 ao 12. E depois do versículos 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. 3:8. E ele, ouvindo a voz de Deus, andando pelo jardim do frescor do dia. E Adão e a sua mulher esconderam da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele lhe disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore de qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. 21. Para Adão e também para a sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual fora tomado. E assim ele expulsou o homem, e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Amém? Louvamos a Deus por este dia. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui com vocês nesta noite. E fico feliz por vocês terem, uma vez mais, tomado essa iniciativa de, por um momento, como diz o nosso evento, se desconectar das coisas lá de fora. E tentar, de alguma forma, apagar um pouco a sua mente das coisas que te preocupam, das coisas que fazem você ter preocupações, ter medo, como já foi dito aqui, ou tantas outras coisas. E eu louvo a Deus porque você saiu da sua casa, desde ontem, com este propósito, de simplesmente se jogar na presença de Deus, se deleitar na presença de Deus, ter esta oportunidade que com certeza muitas pessoas gostariam de ter. Momento de paz, de segurança, de tranquilidade. Momento de ter essa alegria, essa comunhão, que seja por um instante. E vocês se desconectaram e aproveitaram bem o tempo de ontem, a madrugada, hoje o dia inteiro e um pouquinho mais a esta noite. E com certeza vocês sairão daqui abençoados, renovados, abastecidos, transformados pelo poder de Deus, por sua presença, pelo seu Espírito Santo e por sua grande palavra. Eu sei que o Senhor já falou com você de alguma forma durante esses 2 dias. Eu sei que o Senhor tem usado pessoas aqui nesta noite ou no decorrer do evento, e você já ouviu a voz de Deus. Mas eu gostaria de ser um pouquinho a voz do Senhor para o seu coração nesta noite. Eu gostaria de ser um pouquinho profeta de Deus para você nesta noite. Mas antes de eu iniciar, quero agradecer ao meu pastor pela oportunidade, ao meu amigo pastor, reverendo Dedé. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, por favor. Tenho um presente para você. Nós vamos compartilhar um líquido, como os profetas compartilhavam no passado. Só que é o seguinte, você vai devolver essa garrafa que não é minha não, é do Caleb. Televisão bonita? Rapaz, eu conheço a televisão aí. É para beber aí, não é para ficar fazendo graça não, que eu vou beber aqui também. Depois você me disse o que é, que o povo está achando que a gente vai tomar aquele negócio, mas não é não.
Chefe, a do senhor vem amanhã, tá? Esse texto que nós lemos é um texto muito triste. Não parece, mas ele é. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, num tempo de eternidade, que a nossa mente humana não consegue entender, e nós discutimos isso muitas vezes, Deus resolve criar, ou refazer, ou reformular o mundo. O mundo estava um caos. A terra estava um caos. E Deus começa a usar do seu poder, da sua palavra, da sua vontade, do seu querer, e diz: haja, e as coisas começaram a surgir. É como que você montasse o seu mundo no Minecraft. Deus começou a construir as coisas. Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Deus disse: haja luz para o dia, haja luz para a noite, e as coisas foram acontecendo. Isso foi por dias. E no sexto dia, Deus toma partido de fazer algo que para nós olhamos hoje é algo surpreendente. Não tem na natureza, irmãos, algo mais surpreendente, mais magnífico, mais tremendo do que essa pessoa que está do seu lado aí sentado. Desse neném que você carrega no seu colo. Não existe neste mundo uma criatura tão perfeitamente bem feita do que o ser humano. Haja vista que para criar o ser humano, como diria o tio Ambrósio, sur-humano, Deus não usa mais da sua palavra haja ou daquilo que não existia. Deus agora vai usar aquilo que já está pronto, aquilo que já está feito, aquilo que já existe. E Deus olha para dentro de si mesmo, da sua divindade, doutrina da Trindade, que depois o pastor vai ensinar para vocês. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Escola bíblica dominical. A coisa mais leiga possível para você entender. Deus desce à terra. E no ato de soberania, de poder, Deus pega um monte de terra. Desta terra ele vai fazer um boneco. Vai preparar. Vai olhar e vai dizer: está pronto. Mas para diferenciá-lo das outras criaturas, Deus usa algo que é dele. Por isso que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus sopra neste ser o espírito, o fôlego de vida. E o texto diz que o homem se fez alma vivente. E começou a caminhar, começou a passear pelo jardim. E Deus deu ordem para este homem: olha, você agora tem um propósito. Você vai dominar, você é a coroa da criação, você é a cabeça pensante, você tem consciência, e você era um ser espiritual, um ser imortal. Veja que o homem não é eterno, o homem é imortal por sua natureza espiritual. Mas chega num ponto, que é o texto que nós lemos, que infelizmente o homem ele vai dar um passo fora daquilo que não estava proposto, fora daquilo que não era o querer de Deus. Não que Deus tenha sido pego de surpresa, absolutamente. Presciência, onisciência, Deus nunca foi pego de surpresa. Mas o homem peca, o homem falha, o homem erra. E aí há a queda do homem, e ele é expulso desse jardim. E é o texto que nós lemos. Mas, voltando um pouquinho, o texto diz que este homem, ele tinha uma comunhão com esse Deus supremo.
E diz que Deus tinha um prazer enorme de conviver com o homem, com a sua criatura, com aquilo que ele tinha formado do pó da terra, do barro. Deus não fez o homem do ouro, Deus não fez o homem de aço, Deus não fez o homem de adamante ou de vibrânio, não, porque esses materiais são muito raros e muito difíceis de se lidar. Você trabalha com ouro, mas tem que usar uma certa... Você trabalha com vibrânio, mas você tem que usar uma química tal. Não dá para dobrar o adamante, porque ele é o aço mais poderoso que existe. E Deus vai fazer o homem justamente do pó da terra, do barro, daquilo que é comum, daquilo que é maleável, daquilo que se pode trabalhar. E Deus tem trabalhado no seu coração, pelo menos esses últimos 2 dias. Porque você é facinho de se lidar. Você é facinho de trabalhar, você é facinho de moldar, você é facinho de ceder. E nós somos moldados a cada dia, nós somos trabalhados a cada dia, nós somos transformados a cada dia. E aleluia por isso. E louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Agora imagina você, no jardim do Éden, a oportunidade que você tem, de todo dia, receber a presença do Altíssimo, da divindade, e Ele vai até você e diz: como foi o seu dia? Como está a sua vida? Por onde você tem andado e o que você tem feito? Existia no jardim do Éden uma comunhão íntima e pessoal entre Deus e a sua criatura, entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. E essa mesma comunhão, essa mesma intimidade, esse mesmo prazer que Deus tinha com Adão ali, Ele quer com a gente. Ele quer com você. 900 e poucos anos, imagina quantas histórias os dois não trocaram. Imagina quanta conversa esses dois não tiveram no jardim. Moisés está contando história, Moisés está falando de coisa, a queda do homem, mas imagina o tempo que Adão aproveitou de ouvir Deus face a face. O tempo que Adão sentava na relva e ouvia Deus falar com ele pessoalmente. Pensa na oportunidade gigante, perfeita, de estar juntinho de Deus. Vocês tiveram uma ínfima, ó, palavra difícil, ó, ínfima oportunidade nesses 2 dias de ter quase a mesma experiência que Adão. E vocês já estão derretidinhos, vocês estão quebrantadinhos, vocês estão... Imagina, no céu, você sentado ao lado de Jesus e pedir para Ele: vamos cantar o hino nós dois? Dá um Fá maior aí. Você achou que ia dar um Fá maior também, né? É a oportunidade. Essa oportunidade que Adão teve, ele aproveitou ao máximo de extrair de Deus essa comunhão, essa experiência, este momento. Mesmo sendo carne, mesmo sendo pó, ele teve essa oportunidade e ele aproveitou ao máximo. Quanta comunhão Adão teve com Deus. E a gente sabe que quanto mais comunhão, mais conhecimento de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Quanto mais comunhão você tem com Ele, mais intimidade você tem com Ele. E quanto mais íntimo você for de Deus, você só tem a ganhar. Às vezes, e deixa eu quebrar a teologia agora, me permita, meu professor. Às vezes a gente
faz de Deus um Deus muito longe, a divindade inalcançável, sentado num trono de glória, que não pode me ouvir, o qual eu nunca terei acesso, o qual eu nunca vou entrar, porque existe um véu, existe alguma coisa que me impede de me aproximar dele. A gente cria isso na nossa própria mente, e isso, Marcelinha, é um que precisa ser quebrado, ou se não foi quebrado ainda, precisa ser quebrado, esse pulo para dentro, sem medo, pular, sabendo que Deus está ao alcance da gente, se aproximar, sabendo que Deus está bem aqui próximo de mim, querer estar perto de Deus, falar com Ele, sabendo que Ele vai me ouvir. Ele não é um Deus distante, Ele está aqui com a gente. Ele resolveu adentrar aqui nesse espaço, Ele resolveu tomar esse espaço, e Ele está aí com você, e eu sei que você está ouvindo a voz dEle, eu sei que você está sentindo Ele no seu coração, eu sei que já rupiou por aqui, eu sei que você já chorou, já pulou, eu sei disso, isso é a presença de Deus. Você trouxe o céu para perto de você, a oportunidade de comunhão com a divindade. Adão aprendeu com Deus, Adão desfrutou a presença de Deus, Adão teve essa comunhão, essa interação com Deus. Adão falava e Deus ouvia, Deus falava e Adão ouvia. E como é bom ser ouvido, não é verdade? Como é bom ter alguém para a gente conversar. Minha esposa cobra muito de mim. Você não fala comigo, você não conversa comigo. E quando eu resolvo conversar com ela, ela acha tudo, nossa, ele está conversando comigo. Ela fica maravilhada porque ela ouve a minha voz. Como é bom ser ouvido, né, irmãos? Ter resposta. Às vezes Deus resolve não falar muita coisa. Às vezes Deus resolve não falar com a gente. Tem 2 semanas que Deus não fala comigo. Deus está brigado comigo. Estou perguntando, Ele não está me respondendo, mas eu estou insistindo. Mas a verdade é que Deus está me ouvindo. E eu sei que na hora certa, Ele vai me responder. Talvez tenha pessoas aqui que vai estar dizendo justamente isso. Mas eu estou aqui, passei a madrugada. Deus não falou comigo. Na hora certa Ele vai falar. Talvez você tenha dado um cochilo como o Thomas deu aí de madrugada aí. Mas Deus fala, porque Ele te ouve. E não tenha medo de falar com a divindade constantemente, diariamente, sempre. Não espere uma próxima oportunidade, um próximo desconectado para você ter esta comunhão. A gente faz oração. E quantas orações já fizemos? Quantas orações nós já proferimos? E nós vamos proferir muito mais ainda, vamos fazer muito mais ainda. E a certeza que nós temos é que Deus, de todas, Ele ouviu. Algumas Ele respondeu, outras Ele fica em silêncio. Mas o que me deixa feliz é o privilégio de eu ter a oportunidade de falar com o meu Deus, com o meu amigo, com o meu Pai. E eu sei que Ele me ouve. Eu sei que Ele me ouve. E eu sei que Deus tem ouvido você também. Da mesma forma que Adão ouvia Deus bradando pelo jardim. Deus tem bradado e você tem ouvido a voz dEle, eu sei disso. Porque Deus ainda fala. Deus ainda fala. Através dos louvores,
Deus fala com a gente. Às vezes as criancinhas estão cantando e Deus está falando com você. O hino da harpa e Deus está falando com você. O louvor do Lucas e Deus está falando com você. Deus fala. As nossas orações, quando a gente dobra os joelhos, quando a gente está dirigindo, quando a gente está caminhando, quando a gente está pedalando, Deus está ouvindo. E com certeza, uma hora Ele vai responder, ou se não respondeu, está respondendo ou vai responder. Até quando você chora. Depois de 2021, eu tenho chorado muito, irmãos. Eu virei um chorão de carteirinha. Meu neto saiu um dentinho nele hoje. Eu só não chorei por passar vergonha. Estava rasgando o dentinho dele. Ele engatinhou e eu chorei. E eu só vou, né? Imagina Deus, quando você chora. Deus te conforta, Deus te consola. E a gente às vezes chora muito, né? Mesmo não querendo chorar, a gente chora, a gente chora, a gente chora. Porque é uma forma de comunicação também. Porque as suas lágrimas são uma forma de comunicação sua com Deus. Nas suas necessidades, nas suas carências, às vezes falta a palavra e você só chora. Você dobra o joelho e às vezes só pinga, mais nada. E você está ali debruçado, debulhando. E eu sei que Deus está colhendo cada lágrima, porque cada lágrima é a sua comunicação com Deus. Comunicação, intimidade, comunhão com Deus. Deus fala através da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Deus está falando com você esses 2 dias. Pela palavra, pelos louvores, pelo expressar das suas emoções. Deus está falando com você. Deus está falando com você agora. E essa é a maior oportunidade que você tem. Uma rica oportunidade de ouvir a voz de Deus. Essa talvez seja a maior chance que você tem. E de novo eu não quero gorar ninguém aqui, mas talvez você não tenha ou não terá uma outra chance melhor do que esta. De ouvir Deus falar com você nesta noite. De ouvir o ressoar de Deus no ambiente. Como Ele fazia no Jardim do Éden. Pode ser que Deus cite o seu nome. Pode ser que Deus não cite o seu nome. Mas para o seu bem, aproveite esta oportunidade que você tem nesta noite de ouvir Deus bradar neste ambiente. Eu vou repetir. Eu sei que Deus já falou com você. Eu sei que Deus já bradou no seu coração. Eu sei que você vai sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Mas a voz de Deus ainda ecoa por este templo. E não é pela minha voz. É pelos seus ouvidos. É pelo seu coração. É por esta intimidade, é por esta comunhão, é por este sentimento que você tem com Deus, que você consegue ouvir a voz do Senhor. Deus falou no Éden, Deus falou no deserto, Deus falou pelos profetas, Deus falou quando Jesus caminhou na terra, Deus falou pela igreja primitiva e vem falando com a gente através dos anos, pelos apóstolos. E Deus está falando no dia de hoje que Ele quer a mesma interação, a mesma comunhão
a mesma intimidade, o mesmo prazer que Ele teve com Adão no Éden, Ele quer com a gente. E é por isso que eu digo para você que eu quero ser profeta de Deus na sua vida, que eu quero ser a voz do Senhor nesta noite para você também, para que você aproveite a oportunidade de ouvir Deus falar. E até nós saímos daqui, eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque Ele ainda é de pó, Ele ainda é de barro, e Ele ainda pode ser trabalhado, moldado e quebrado. Deixa Deus trabalhar com você nesta noite, um pouquinho mais. Deixa Deus te moldar um pouquinho mais nesta noite. Deixa Deus, como diz o hino, amassar o barro um pouquinho mais. Com alguns vai doer, com outros vai ser motivo de alegria. Mas o grande prazer de Deus é esse, é essa interação, é este momento, é esta intimidade e comunhão. Isso a gente não pode perder nunca. Até que Ele volte, até que Ele venha, nós não podemos perder esse momento. Um tempo de oportunidade de ouvirmos a voz de Deus. Convido você a estar de pé comigo. E eu quero orar com você nesta noite. Aleluia. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que gritar, você grita. Se você tiver que sussurrar, você sussurra. Se você quiser ficar quietinho, você fica. Mas eu quero que você aproveite essa oportunidade. Vai ficar um sentimento de que faltou alguma coisa. Vai ficar uma pontinha de quero mais. Mas até que Ele volte. De novo, até que Ele volte. Até que Ele volte. Até que Ele venha. Até que Ele nos chame. Até que a trombeta toque. Até que o céu se abra. Nós vamos continuar falando com Deus. E deixar Ele falar com a gente. Pai Santo que está nos céus, nós louvamos o Teu nome eternamente. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai eterno e que cuida da gente. Que estende a mão de carinho. Que às vezes nos toma no colo, quanto mais nós precisamos. Mesmo que a gente seja um pouquinho ríspido, um pouquinho teimoso, um pouquinho... Mas nós louvamos o Teu nome, porque mesmo assim o Senhor nos ama. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Nós somos tão falhos, tão pequenos. Mas pelo Seu amor, por Sua graça eterna, que nos preenche, que nos reveste, que nos abraça. Obrigado, Jesus. Obrigado por esses meninos. Obrigado por essas meninas. Obrigado por essas moças, por esses rapazes. Obrigado por esses irmãos, por essas irmãs. Obrigado por cuidar de cada um deles. Obrigado por este evento, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por trabalhar, Senhor, por mover almas, vidas em prol deste projeto. Pastor André, Pastor Lucas,
sua equipe, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada alma que se dispõe a trabalhar para o Senhor. Esses músicos fantásticos que nós temos aqui. Obrigado. Se eu esquecer de alguém, a mídia vai falar com o Senhor. Mas nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por esses 2 dias que passamos aqui, que eles passaram aqui. Pela madrugada que eles dobraram seus joelhos, cantaram, sussurraram, cochilaram, mas o Senhor estava aqui, juntinho deles. Obrigado por este café de comunhão, por este almoço de comunhão. Obrigado por este momento de ajuntamento que nós temos aqui, Senhor. O ambiente está tão quentinho, está tão gostoso. Obrigado. Eu sei que se nos desse a oportunidade de dobrarmos essa noite, eu sei que o Senhor nos daria a oportunidade assim. Mas Jesus, entregamos tudo nas tuas mãos. Entregamos tudo aos teus cuidados. Guarda este povo. Guarda esta igreja. Acrescenta almas, Senhor. Acrescenta almas, Jesus. Salva almas neste bairro. Salva almas nessa cidade. Senhor, ministra ao coração de cada um nesta noite a porção do teu Espírito Santo, da tua palavra. Eu sei que eles estão com o coração quentinho, Senhor. Mas ministra um pouquinho mais, Jesus. Derrama um pouquinho mais da tua graça. Derrama um pouquinho mais do teu Espírito Santo, Senhor. Oh, querido Jesus. Vai de encontro a cada coração nesta noite. Corações cansados, abatidos, desesperados. Choros, lágrimas, silêncios. Choros, risadas, sentimentos internos. Em nome de Jesus. Que todo medo seja jogado por terra. Que toda palavra contrária seja jogada por terra. Que tudo aquilo que não provém de ti seja repreendido nesta noite em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder na tua palavra. Há poder no teu sangue, Jesus. O teu Espírito Santo passeia em nosso meio. O teu Espírito Santo está aqui para aquecer, para batizar, para renovar, para curar, para transformar, para mover. Oh, Jesus. Trabalha, 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 Jesus, trabalha. E cada vida saia daqui entendendo que o Senhor falou com ele. De alguma forma o Senhor falou com cada um. O Senhor tratou neste lugar com cada um. O Senhor trabalhou no coração de cada um. Eu sei disso, Jesus. Obrigado por cada acorde, por cada hino, por cada palavra de oração, por cada palavra ministrada ao coração deste povo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo vitórias ao teu povo. Profetizo portas abertas ao teu povo. Profetizo mais, Senhor, de ti ao teu povo. Mais almas, Senhor, ao teu povo. Aleluias. Mais portas abertas em nome de Jesus. E cada dia que adentrarmos a este lugar, casa de oração, casa que erguemos para cultuar, para comungar, casa que erguemos, Senhor, para prestar-lhe culto ao teu nome. Que possamos sentir a tua presença em nós. E ao sairmos daqui, que nós levamos a tua presença em nós. Muito obrigado, Jesus. No teu nome, aleluia. No teu nome, aleluia. É Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia, Ele é Deus, aleluia.